Olá pessoal, tudo bem? Nos vídeos passados falamos sobre os governos militares no Brasil. As fases do chamado PAEG, do chamado milagre econômico, do chamado segundo PND e finalmente a crise dos anos 80 que fez terminar o governo militar de forma melancólica. Apesar de ter tido um crescimento econômico grande, de ter tido um avanço industrial muito forte naquele período, os militares entregaram o poder para o Sarney com as finanças públicas destroçadas, com a dívida externa elevada, negociando com a FMI o tempo todo, e principalmente com a inflação em aceleração. Então o governo Sarney, que assumiu em março de 85, teve como grande prioridade administrar a crise de curto prazo, principalmente a inflação, que estava já na casa de 200 e poucos por cento ao ano, quando o Sarney tomou o poder. Era o grande problema brasileiro, era a inflação. Então o Sarney lançou vários planos econômicos de combate à inflação para estabilizar a moeda. O plano cruzado, o plano Bresser, o plano verão. Nesse vídeo de agora, a gente vai se concentrar apenas no plano cruzado, ok? Qual era a causa da nossa inflação? Os economistas que estudavam a inflação no Brasil e no mundo diagnosticaram a nossa inflação como sendo uma inflação inercial. O que significa isso? Então, vamos acompanhar aqui então no slide. A existência da correção monetária. O que é a correção monetária mesmo? Quando os militares criaram a correção monetária lá no PAEG, você poder reajustar os contratos de aluguel, de mensalidade, de preços, de qualquer coisa, com base na inflação. Isso é indexação da economia, você indexar, você vincular o reajuste de um aluguel ou de um contrato a um índice de inflação. Então toda a economia brasileira era indexada, ou seja, todos os preços subiam, eram reajustados com base na inflação anterior, ou do ano anterior, ou do mês anterior. Ou seja, a nossa inflação adquiriu um caráter inercial. É só você lembrar do conceito da física da inércia. Então a inflação passou a ser inercial. Ela se perpetuava indefinidamente. Por quê? Por causa da correção monetária. Então essa era a causa da inflação brasileira naquele período. A inércia inflacionária. Então você pode ler aqui melhor de novo, com mais detalhes no quadro, para ficar mais claro de entender. A inflação presente repetia a inflação passada. E a inflação futura repetia a presente. E assim, indefinidamente, por inércia. Então, o que era necessário ser feito? Era necessário quebrar essa inércia inflacionária. E como que o plano cruzado fez isso? Então, olha só. Em 28 de fevereiro de 86, foi lançado o plano cruzado. Quais foram suas medidas? Vamos acompanhar aqui. Primeiro, de caráter mais psicológico essa. Substituição do cruzeiro pelo cruzado. Então, 1000 cruzeiros passou a valer um cruzado. Porque os preços naquela época estavam na casa de milhões. Um automóvel custava 15 milhões, o salário de alguém era 3 milhões, um refrigerante custava 200 mil, os preços eram assim, porque a inflação corria solta. Então a primeira medida foi essa, o cruzado, o chamado corte de zeros, cortou 3 zeros da moeda. Segundo, instituiu-se um gatilho salarial, ou seja, um reajuste automático para o salário sempre que a inflação acumulasse 20%. Deu lá acumulado 20% de inflação, o governo autoriza aumentar o salário em 20%. E a terceira medida, que é essa a mais importante de todas, congelamento de preços. Todos os preços foram congelados de um dia para o outro, de uma hora para outra. Não pode mais subir preço. Então o governo queria, com essas medidas, fazer o quê? Quebrar a chamada inércia inflacionária. Já que os preços sobem pela correção monetária, vamos então fazer com que os preços não subam mais. Então esse foi o plano cruzado. Brasileiros e brasileiras,
As principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado; extinção do cruzeiro, com paridade inicial de um cruzado por 1.000 cruzeiros; conversão automática em cruzados de notas, moedas e depósitos à vista no sistema bancário; extinção da correção monetária generalizada; escala móvel de salários; congelamento total de preços, tarifas e serviços. E quais foram os efeitos? Então, olha só, de fato a inflação caiu para quase zero nos primeiros meses, foi um sucesso tremendo no começo, só que aí passou a ter explosão de consumo. As pessoas passaram a querer consumir, querer gastar, e isso gerava escassez de produtos. Não tinha para comprar, porque o pessoal queria comer e não tinha. Então, carne, leite, automóveis foram exemplos de produtos que passaram a sumir das prateleiras. Desaparecia, porque não tinha para comprar. O abate dos bois não se normalizar nos próximos dias, o governo promete que vai lançar mão da Lei Delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SUNAB já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2.000 e trouxemos 2.000. A maioria dos pecuaristas vem colaborando com a população, colocando gado para o abate. Mas uma minoria de sonegadores e especuladores ficou contra a população. E é contra esses que o governo está agindo. Nós vamos tentar achar apenas 10 produtos. Dos 10 produtos da nossa lista de compras, nós só conseguimos encontrar 6. O arroz, este papel higiênico que só tem agora desta marca, o óleo de soja que também só tinha desta marca, o feijão, o sabão, os únicos que ficaram na prateleira, a carne e, é claro, de segunda. E um dado importante, quando congelaram-se os preços, vários setores da economia foram pegos desprevenidos. Então, imagina um restaurante, pensa numa pizzaria, para ficar fácil de entender. Então, subiu o preço da mussarela em 20%, subiu o preço da energia em 20%, subiu o preço do tomate em 15%, subiu o preço da farinha em 30%. O que você faz como dono da pizzaria? Vai chegar uma hora que você vai aumentar a sua pizza em, 20%, ok? Para repor os seus custos maiores dos seus insumos. Imagine que congelasse o preço naquele dia que você ia subir o preço. Você não pode subir o preço mais. Você ia passar a trabalhar, ia passar a vender sua pizza com o preço defasado em 20%. Então você ia quebrar. Então vários setores da economia tiveram esse problema. A hora que a pessoa ia subir o preço, congelou. Não pode mais subir. Então você tinha preços desequilibrados na economia. Os chamados preços relativos à economia estavam desequilibrados. Então o setor de alumínio aumentou o preço em 30%. Beleza. Na véspera do congelamento. Tá ok. O setor de cosméticos não aumentou o preço. Então está com o preço defasado. Então o que passou a acontecer? Vários setores da economia passaram a ter problemas e passaram a burlar o congelamento. Como no Brasil tudo se consegue consertar com jeitinho, esses setores passaram a criar mecanismos para burlar o congelamento. Então o que a empresa fazia? Ela ela abandonava aquele produto que custava lá 100 cruzeiros, com preço defasado, e lançava um novo produto igualzinho ao anterior, com uma nova embalagem, por exemplo, com um preço maior. Aí alguém ia falar, nossa, mas o preço aqui aumentou. Não, agora é outro produto. Empresas passaram a vender também com o chamado ágil. O que é o ágil? É quando você cobra uma diferença por fora para vender aquilo lá. Olha, eu não tenho carne aqui para te vender a 100 cruzados, mas eu posso te vender a 120. Você paga 120 aqui por fora? O consumidor, querendo comprar, o que ele faz? Ele aceita. Então passou a ter vários problemas com esse congelamento e você até pode ver num vídeo aí, uma reportagem daquela época que fala sobre isso.
Então, qual foi o desfecho disso tudo? Olha lá. Surgiram os chamados fiscais do Sarney, que eram pessoas da população comum que denunciavam reajustes de preço no supermercado. Então a pessoa ia lá na porta do supermercado, fazia um discurso todo, olha, em nome do Sarney eu fecho aqui essa loja porque aumentou o preço. Então os fiscais do Sarney passaram a ser pessoas da população que defendiam o congelamento. Veja o caso do café. Conquistando o nome do José Sarney, o nosso presidente e o presidente da nova república. Mas o problema é que as empresas não podiam ficar sem aumentar preço, porque elas iriam quebrar. E o governo tentou consertar esse problema, lançou em junho lá um chamado Cruzadinho, com algumas medidas emergenciais. Depois lançou o chamado Cruzado 2 em novembro, logo depois da eleição, que elegeu todos os governadores do partido do Sarney, que era o PMDB, porque até então o congelamento era popular, os preços estavam realmente baixos. Passada a eleição, o que aconteceu? O governo liberou os preços. Ele viu que ele não conseguia suportar, ele não conseguia garantir os preços congelados. Todos passavam a desrespeitar o congelamento. As empresas não conseguiam mais manter o preço estabilizado, porque senão elas iam quebrar. E aí o congelamento fez água. E aí em novembro, o governo Sarney liberou os preços novamente. E o Plano Cruzado foi por água abaixo. Aos 25 anos, nascia o Plano Cruzado. A data é lembrada no arquivo especial de hoje. 23 de fevereiro de 1986. O governo Sarney lançou o Plano Cruzado. Nossa moeda, o cruzeiro, perdeu 3 zeros e mudou de nome. Salários e preços foram congelados. O objetivo era derrubar a inflação, promover o crescimento econômico, criar empregos e melhorar a distribuição de renda incentivados pelo governo. Surgiram os fiscais do Sarney, de olho no preço. O povo, no momento em que aceitou ser fiscal do presidente, assegurou o êxito desse programa. Tabela na mão, o Brasil no coração, a vitória estava assegurada. No primeiro momento, o objetivo foi alcançado e a inflação despencou. Mas em poucos meses, os produtos sumiram das prateleiras e o dólar disparou. O governo confiscou o boi no pasto e criou um imposto sobre a gasolina e o álcool. Em outubro, 8 meses depois, o Plano Cruzado já era um fracasso. Então essa foi a primeira experiência, a primeira tentativa de estabilizar a moeda nos governos civis, né? Que foi uma tentativa totalmente fracassada. Depois vieram os planos Bresser, 87, o plano Verão, 89, que também não conseguiram estabilizar a moeda, porque a inflação crescia cada vez mais, de modo inercial, até que veio depois o plano Collor, já no governo Fernando Collor de Mello, em 90, mas aí vai ser um assunto para um outro vídeo. Ok? Um abraço, muito obrigado, tchau.